Finalmente, alguma instituição defensora dos direitos coletivos acordou do seu sono profundo e decidiu contrariar os interesses de alguns privilegiados. Já que o Ministério Público, órgão fiscal da lei, se omitiu, coube mesmo à Ordem dos Advogados do Brasil a iniciativa de tentar acabar com um abuso acobertado por leis estaduais há décadas. Trata-se do pagamento de pensões vitalícias a ex-governadores e suas distintas viúvas. No Brasil inteiro, pelo menos 10 estados permitem essa aberração. E assim, sai dos cofres públicos todo ano a bagatela de 30 milhões e meio de reais, que vai direto para os bolsos de viúvas e ex-governadores. Ontem, o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, foi meu entrevistado, ele me disse que a Paraíba compromete 200 mil reais do seu orçamento mensal só para pagar essas aposentadorias e pensões absurdas. Por ano, as pensões corroem do nosso orçamento quase 2 milhões e meio de reais que poderiam ser usados para diversos fins sociais. Que tal mais leitos em hospitais? Que tal mais casas populares, esgotamento sanitário? Olha, sugestões não faltam. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a Paraíba paga um total de 15 pensões. E no Brasil inteiro, 135 pessoas recebem esse benefício. Desde 2007, olha só, o Supremo Tribunal Federal declarou que o pagamento dessas pensões é inconstitucional. Mas ainda assim, leis estaduais mantêm o benefício à revelia do direito, da ética e do bom senso. Só para lembrar, nós, pessoas comuns, sujeitas aos preceitos da Constituição Federal do Brasil e à legislação previdenciária, nós precisamos dedicar não 4 anos de trabalho, como fazem os governadores, mas 65 anos, no caso dos homens, e 60 anos, no caso das mulheres, isso fora o tempo de contribuição. Bem, agora vamos falar de outra coisa, né? Vamos falar sobre outras preocupações com regimento interno, taxa extra, relacionamentos entre vizinhos que fazem parte da rotina de quem mora em apartamentos, casas, ou sejam eles casas, condomínios residenciais, são assuntos que estão diretamente ligados à administração de condomínios. Quem vai tirar nossas dúvidas a respeito desses e outros assuntos é o consultor e presidente do Cresce Paraíba, Rômulo Soares. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Vamos ao assunto. Vamos lá. A quem compete legalmente a administração de um condomínio, Rômulo? Bem, Raquel, a Assembleia escolherá um síndico que poderá ser ou não condômino para administrar o condomínio, bem como por um prazo não superior a 2 anos. E, claro, poderá ser renovado. Então, quem representa o condomínio é um condômino ou não, poderá ser o chamado síndico profissional, que é aquele que você contrata, por exemplo, uma administradora e que tem ali a figura do síndico, pessoa física também. E, claro, é o representante legal dos interesses coletivos. Bom, agora, qual é a competência desse síndico? O que ele deve fazer, Raquel, em seu ofício? Além de todo um compromisso que lhe é atribuído, compete ao síndico convocar assembleias dos condomínios, representar ele ativa ou passivamente o condomínio, praticando, claro, todos os atos, né, necessários para que esta estrutura possa ser deflagrada. Ele convoca também as assembleias extraordinárias e ordinárias, ele responde por todos os pagamentos que são necessários àquela estrutura, bem como fazer com que o condomínio ele esteja em perfeita sintonia com os poderes constituídos e, claro, respaldar a administração, que é mais importante, minimizando os interesses e amenizando as divergências. Você só esqueceu de uma coisa, ser incomodado o tempo todo, não é isso? O interfone do síndico geralmente não para. De manhã, à noite, de madrugada, tem sempre aquele condômino que vai fazer uma reclamação. Agora, Rômulo, o síndico ele pode ser destituído do cargo dele antes do término do mandato? Bem, Raquel, excelente pergunta. Todo mundo acha que é vitalício. Como eu falei, ele tem um mandato de 2 anos. O síndico ele pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes que
são de sua representação, ou as funções administrativas, mediante aprovação de uma assembleia, claro, se é condomínio, salvo a disposição em contrário na chamada convenção do condomínio, bem como a assembleia especialmente convocada para aquele fim poderá, pelo voto da maioria absoluta, isso é muito importante que se diga, né, a maioria absoluta e de seus membros, destituir o síndico que pratique, por exemplo, irregularidades, não preste contas à Assembleia num período correto, ou ao próprio síndico que assim perguntar informalmente, ou né, não administrar convenientemente o condomínio, ou querer achar que por ser síndico ele manda mais do que qualquer outro condomínio. Como é que são deliberados, como é que são aprovados o orçamento do condomínio, o que cabe a cada condômino pagar, a prestação de contas também do condomínio? Como é que isso é feito? Isso é uma dúvida que realmente a gente recebe muitos e-mails. Por exemplo, convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista, claro, naquela convenção que foi aprovada, a fim de quê? Aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas efetivamente ou que tenha eventualmente seja ou elegida, né, pelos condôminos naquele período. Elege-se também o seu substituto, no caso como eu falei, e também poderá esta mesma Assembleia alterar o regimento interno. Agora, tem um detalhe muito importante. Se o síndico não convocar esta assembleia específica, 1/4 dos condôminos, Raquel, poderá convocá-la. E bem como também a assembleia não, por exemplo, ele convoca ou 1/4 convoca, não se reúne. Utiliza-se o Poder Judiciário e o juiz decidirá a requerimento destes condôminos o assunto, a situação. É administrativamente a situação, mas não sendo feita a reunião ou não sendo convocada, ou 1/4 também não convocou, qualquer condômino poderá utilizar do Poder Judiciário para assim resgatar o valor, a prestação de conta e outros assuntos inerentes à responsabilidade dele, síndico. Os condôminos, eles podem alterar a convenção do condomínio, alterar, por exemplo, a destinação do prédio? Isso é uma pergunta excelente, porque depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, a alteração da convenção, que é o estatuto que rege a convivência, também a mudança da destinação do prédio, se ele é residencial, se ele e da sua unidade imobiliária, habitacional. Deverá também ter a aprovação, viu, Raquel, por unanimidade. Se um discordar, não pode fazer nenhuma dessas alterações, nem da convenção, nem da destinação, nem do prédio, nem da sua unidade. Porque muitas vezes, por exemplo, um prédio ele tem efetivamente o intuito da sua residência. Por algum motivo, por alguma circunstância, mudou para comercial ou outra finalidade. Então, tem que seguir esse rito. E quem fiscaliza as contas do síndico? Qualquer condômino. E poderá haver, né, no condomínio, um conselho fiscal, que é esse conselho que é composto de 3 membros, eleitos, evidentemente, por uma assembleia devidamente convocada, pelo prazo não superior a 2 anos, que é o prazo também do mandato do síndico, ao qual compete dar parecer, e esse parecer ser, evidentemente, passado para o síndico, ele ter ciência do que ele está praticando, e para todos os condôminos. Então, você que é condômino pode perguntar, ter acesso a tudo, mas o Conselho Fiscal tem a responsabilidade de dar um parecer técnico. Rômulo, muito obrigada por esses seus esclarecimentos sobre a administração de condomínio. Ajudou muita gente aí. Até a próxima quinta-feira. Com certeza. Dúvidas, sugestões, romulosoareslima@gmail.com. Ok. Uma última informação, a prefeita da cidade de Uiraúna, Glória Jeane, do PSDB, teve o mandato cassado hoje pela manhã por compra de votos e abuso do poder econômico. O juiz eleitoral Rocino Amorim Bastos determinou a posse imediata do segundo colocado nas eleições, Paulo Arthur de Almeida Bastos. Também Notícias de hoje termina aqui. Para você, uma excelente tarde e a gente se vê amanhã.